Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Record News. Muito boa noite para você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, líder de audiência, o ND+. Estamos começando o Conexão ND desta noite e hoje vamos falar sobre a aproximação cada vez maior de Santa Catarina com os Açores. Para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber hoje aqui o Dr. Mário Fortuna. Ele é o presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, a cidade que é irmã aqui de Florianópolis. E participa também do nosso bate-papo o jornalista convidado Paulo Clóvis. Doutor Mário, muito boa noite, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. PC, muito bom ter você aqui com a gente hoje. Obrigada, viu? Convite. Cada vez mais próximos? Esse é o nosso desafio? A geografia é a mesma, a proximidade é outra. Por razões diversas, hoje temos instrumentos de aproximação que não tínhamos antigamente. Portanto, a geografia hoje conta menos na distância física, porque temos outros instrumentos de ligação e de proximidade. Viajar hoje é muito mais rápido e com os instrumentos digitais estamos sempre próximos. Isso eu disse há pouco, né, PC? Ele, nos bastidores, gente, a gente começar a gravar, ele disse assim, fiz um almoço maravilhoso, bem açoriano. Então tá tudo certo, já somos a mesma casa, somos a 10ª ilha. Sim, pode ser a 10ª ilha, embora tenhamos algumas partes uma parte de São Miguel que se quer considerar também a 10ª ilha, que é o Nordeste, que é uma zona um pouco mais afastada de Ponta Delgada, mas eu acho que fica bem a 10ª ilha em Santa Catarina, tem características similares, tem muito mar, muita proximidade também com o resto dos Açores, portanto é a 10ª ilha, acho que fica bem esta característica de 10ª ilha dos Açores. A semelhança é muito grande, não é? A gente tem acompanhado nas últimas 3 ou 4 décadas uma aproximação muito grande da universidade cultural, a questão de trocas, de pesquisa, de edições, a universidade daqui fazendo intercâmbio. Agora é a hora da economia, a relação econômica ser mais próxima. Sem dúvida, a relação económica é sempre uma relação mais difícil, porque a relação económica tem que ter resultados. A economia é assim, tem que ter resultados económicos, não resultados... As outras áreas também têm resultados que são mais fáceis. A história é muito fácil de aproximar. Aliás, há uma curiosidade intrínseca por onde andaram ou por onde têm andado os açorianos. Isto acontece com Santa Catarina, acontece com outros locais no Brasil, acontece também muito com os Estados Unidos e o Canadá e de resto. Este é um processo que foi iniciado com o Dr. Mota Amaral, quando foi o primeiro presidente do governo dos Açores. Foi uma coisa fantástica que ele fez, que foi visitar as comunidades todas, onde havia açorianos, ele visitava exatamente para fazer uma reconstituição deste povo ou desta identidade, que é a identidade açoriana. Portanto, daí para cá tem havido um trabalho bastante incisivo da parte dos políticos de manter viva a chama. Os académicos também o fazem por outras razões. A economia também tenta esta aproximação. É mais fácil com os Estados Unidos, naturalmente, mas pela distância, mas certamente que também se pode concretizar com o Brasil. Vocês chegam em Boston, por exemplo, com 4 horas de voo. 5 horas. 5 horas. Para chegar aqui são 13 horas, em média. Exato, 13 horas, mais ou menos, sim. Entre aeroportos e depois tem a ver com a falta de conexões diretas. Logicamente, exigem alguma dimensão. Sim, basicamente este é um aspecto que é relevante. A geografia, neste caso, importa porque demora mais tempo nas locações. Mas hoje viajamos 10 horas, 12 horas, 15 horas, 20 horas, com a maior das facilidades. É uma característica dos nossos dias, não é? Ainda falando de economia, né, PC? O que vocês podem mandar para cá e o que a gente pode querer mandar para lá? Que tipo de produtos poderiam ser intercambiados entre os países? De um debate que fizemos, ficou claro que há aspectos da gastronomia que podem beneficiar bastante na aproximação entre as comunidades e, para isso, são precisos produtos originais dos Açores. Não hão de ser todos, porque alguns nem sequer são facilmente transportáveis, mas há produtos que podem ser transacionados de parte a parte
porque fazem parte da gastronomia e ajudam a compor a gastronomia. Por exemplo, os vinhos, os queijos, para dar só alguns exemplos, ou as conservas de atum, onde temos, por exemplo, uma fábrica que se chama Santa Catarina e produz a marca Santa Catarina. É uma curiosidade, estando em Santa Catarina, falar de um produto dos Açores que se chama mesmo Santa Catarina. Portanto, há produtos que são os produtos que ajudam na reconstituição de uma identidade. Nós temos o mercado da saudade, falamos muito do mercado da saudade quando se fala dos Estados Unidos, porque é uma migração recente e as pessoas ainda se recordam do que é que os pais consumiam, do que é que eles consumiam nos Açores. E há algum comércio que tem a ver exatamente com isto. São as pessoas a querer comprar as coisas que consumiam quando viviam nos Açores ou quando regressam de viagens aos Açores. Aqui não há esta saudade, mas há uma vontade de reconstituir o que é que foram as origens. Portanto, há um mercado da reconstituição de identidade, não é? De identidade. Eu acho que por aí podemos identificar alguns produtos que podem ser transacionados. De resto, há um serviço que é transacionado com a maior das facilidades, que são os serviços do turismo. Por isto, quando os açorianos vêm cá, compram serviços do turismo em Santa Catarina, quando os catarinenses vão aos Açores, compram serviços de turismo nos Açores. E ainda há pouco tempo houve um grupo grande dos manezinhos que estiveram nos Açores em competições futebolísticas e, no fundo, já foi uma interação, uma aproximação económica, porque eles foram turistas durante o tempo em que lá estiveram. Portanto, esta é uma parte da transação que fazemos uns com os outros, porque somos turistas quando viajamos para estes sítios. Mas, além do turismo, que outros produtos ou serviços, quem em casa está agora nos acompanhando e pensando, poxa, eu queria conquistar esse mercado, eu queria conquistar esse povo, o que quem está aqui fazendo pode pensar em fazer lá ou mandar para lá? Por exemplo, o que é que pode consumir de lá? Temos os vinhos. Eu sei que o Brasil também agora está a aprender a fazer excelentes vinhos, mas nos Açores tem vinhos, são a identidade dos Açores. A Ilha do Pico exportava vinhos para os czares da Rússia, antigamente, portanto, há os vinhos do Pico, há os vinhos da Graciosa, há os vinhos daqueles locaizitos de onde vêm os antepassados, os açorianos que aqui se fixaram. Portanto, vêm destes sítios, portanto, são vinhos que são experiências locais, são experiências específicas. Depois tem os queijos também, os Açores são grandes produtores de queijo, portanto, são produtos também que podem ser consumidos vindos dos Açores. Tem os enlatados de atum, as conservas de atum, que são das melhores do mundo, também são produtos que podem ser lá consumidos. No sentido inverso, também podemos imaginar um conjunto de produtos que podem ser vendidos nos Açores. Eu não ponho as ostras, porque as ostras são difíceis de transportar, não são mais fáceis, mas se pudesse, certamente seria um produto que poderia estar neste rol. Portanto, é uma questão de trabalharmos uns com os outros e de partilharmos receitas, ainda discutindo como é que se pode aproximar ainda mais as duas culturas. A gastronomia é um veículo e para isso é muito fácil, é só trocar receitas uns dos outros e implementá-las com produtos mais ou menos originais. Nos Açores consome-se bastante a caipirinha e com cachaça que vem do Brasil. Portanto, há muita coisa de pormenor que se pode fazer. As empresas e as associações empresariais, naturalmente, que querem este pequeno comércio, querem o turismo que resulta das ligações físicas das pessoas, mas fica aqui também a disponibilidade para encarar outros negócios. Nos Açores existe negócio dos laticínios, existe negócio na área da saúde, existe negócio no turismo, na hotelaria, na restauração e, por que não, ter também interesses catarinenses nos Açores a olhar para estas outras atividades. Nós fazemos negócios com as pessoas com quem nos entendemos, com quem normalmente lidamos e com quem
geramos alguma empatia e confiança. Portanto, e havendo empatia e confiança entre Santa Catarina e os Açores, a nossa expectativa é que poderá haver iniciativas empresariais. De resto, os Açores são a Europa. Portanto, quem estiver em ligação com os Açores, quem estiver interligado com os Açores, está interligado com a Europa. Portanto, também é uma perspectiva que se pode aportar a esta problemática, a esta questão, porque uma vez nos Açores, em São Miguel ou noutra ilha, estamos na Europa. E o que se possa fazer nos Açores está feito na Europa e pode circular livremente dentro da Europa. Portanto, é uma dimensão diferente. Dá-se aqui uma dimensão europeia neste enquadramento. O senhor falou dos Estados Unidos, do Canadá, para onde a migração foi muito forte e é recente, né? É mais recente do que para cá. E tem uma ligação muito grande, as famílias voltam para as festas religiosas, existe toda uma integração. Mas do ponto de vista econômico, o que os Açores exportam, por exemplo, para os Estados Unidos, Canadá e para o continente, Portugal continental e outros países da Europa? Qual é o principal... Okay. Com os Estados Unidos, a principal exportação é queijo. Queijo. É queijo de São Jorge e os outros queijos que existem nos Açores. Depois há uma panóplia dos tais produtos, entre cerveja, laranjada, refrigerantes, etc., que são vendidos nos Estados Unidos. É incrível as coisas que as pessoas gostam de comprar. Portanto, há muita coisa mais, até sabão. As pessoas compram, porque era o sabão que eles se lembram que usavam quando estavam nos Açores. Portanto, há um comércio, que é este comércio que nós chamamos o comércio da saudade. Hoje em dia, já há outro tipo de negócio muito significativo com os Estados Unidos, que é o turismo. Temos voos diretos de Ponta Delgada para Nova Iorque, para Boston, no Canadá temos Montreal e Toronto. Portanto, e aí já há um fluxo grande de turistas. Não só os imigrantes, como também os nativos dos Estados Unidos, portanto, americanos. Portanto, este negócio já é um negócio significativo. Os Estados Unidos já começam a rivalizar com a Alemanha no número de turistas que vão aos Açores. Portanto, já tem um peso muito significativo. Com o resto da Europa, particularmente com o continente português, os Açores transacionam muito laticínios. Os Açores são 2,4% da área de Portugal, 2,4% da população, mas produzem 30% do leite que é produzido em Portugal e 60% do queijo. Portanto, é uma especialização... 60% do queijo que é produzido em Portugal? Em Portugal é produzido nos Açores. 60%? Mais que a metade? Mais da metade. Porque os Açores especializaram-se na produção de leite e na produção de queijo, que é um produto de maior valor acrescentado. E isso nós exportamos para Portugal continental e exportamos para outros sítios. A manteiga dos Açores, pronto, já vi manteiga dos Açores em Angola, o que é natural, e há noutros sítios. Para além disso, exportamos também peixe fresco, peixe selvagem, que é capturado no mar dos Açores, para Portugal continental, para a Espanha e mesmo para os Estados Unidos. Não é? Portanto, estas são exportações também bastante importantes. Para além disso, os Açores também exportam para a Europa os serviços da área do turismo. Grande parte do nosso turismo vem do Portugal continental e uma parte substancial também ainda vem do resto da Europa, da Inglaterra, França, Espanha, Holanda, etc. Portanto, temos esta ligação completa com o resto da Europa e as nossas exportações são de serviços na área do turismo, sobretudo, e dos produtos da área dos laticínios e das conservas de peixe. Portanto, o atum também é muito apreciado em Itália e em Espanha. Portanto, estas são as nossas ligações principais económicas com o lado europeu. Com o lado dos Estados Unidos, como disse, as relações já não são tão fáceis, porque introduzir produtos nos Estados Unidos é extremamente difícil, mas este mercado da saudade é um mercado. Portanto, é um mercado que é ocupado por por uma série de empresários. Assodados, mercado de assodados. Da saudade. Assodados. Da saudade. Saudade. De saudades. Olha, eu não estava conseguindo entender. A expressão em português é da
De saudade. Ou pode ser de saudade. Agora eu consegui entender perfeitamente. Por causa do vínculo dos imigrantes, seus descendentes com a origem, a raiz, né? Exato. Do país. Mas é de saudade porque é recente. Eu não posso dizer que, não se pode dizer que Santa Catarina é um mercado de saudade. Eu diria que é mais um mercado de exploração de identidade. Porque, como não há imigração recente, as pessoas não tinham esta experiência de consumo nos Açores. Sim, não há saudade. Não há saudade, porque não se sabe. Mas há uma vontade de explorar. Portanto, é um mercado de exploração de identidade. Perfeito. Que é uma forma diferente de olhar para o potencial que há aqui em Santa Catarina. Perfeito. Olha só, estou chegando já no meio do nosso programa. Eu vou chamar um intervalo rapidinho, porque eu estou muito curiosa para saber, assim, se tem alguém agora nos acompanhando. Eu adoro pensar a cabeça de quem está em casa nos acompanhando. Pensando assim, se eu quiser ir morar lá, se eu quiser não só empreender lá, não só mandar meu produto ou meu serviço, mas se eu quiser morar, se eu quiser montar minha família. Não responde ainda não. Vou criar uma expectativa para o próximo bloco. Você que está aí nos acompanhando, não sai daí. A gente vai e volta já para saber se tem algum convite. Quem sabe você vai montar a sua vida, seu negócio, sua família lá nos Açores. Nada mal, hein? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. Estamos de volta com o nosso Conexão ND desta noite. Muito obrigada a você que nos acompanha aqui na Record News. Muito obrigada a você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, líder de audiência, o ND+. Hoje a gente fala sobre a aproximação cada vez maior de Santa Catarina com os Açores. Eu tenho a felicidade de receber hoje aqui o Dr. Mário Fortuna, que é o presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, que é a cidade irmã aqui de Florianópolis, e o jornalista PC, Paulo Clóvis, acompanha com a gente, é o nosso jornalista convidado aqui nesse bate-papo. Doutor Mário, o senhor falou bastante de produto, de turismo, dos produtos que remetem à identidade entre Brasil e Açores, entre Santa Catarina e Açores. Isso a gente falou bastante no primeiro bloco, mas eu fiquei muito curiosa para saber a seguinte informação. Se já tem em casa alguém pensando, não quero só mandar um produto ou um serviço para lá, eu quero ir para lá, eu quero voltar para lá, porque meu avô, minha avó, meus descendentes foram de lá. Existe algum estímulo para levar pessoas para as Ilhas dos Açores? Estímulo específico para este propósito não existe. Não há um programa de atração de pessoas. Há um contexto e há muitos brasileiros que já vivem nos Açores. Então, da mesma forma que imigram para Portugal continental, também imigram para os Açores e fazem as mais variadas, desenvolvem as mais variadas atividades. E sim, é fácil instalarem-se nos Açores e seria fácil para quem vive em Santa Catarina também instalar-se nos Açores, porque o mar é uma constante, está sempre muito próximo e o ambiente seria certamente familiar, porque é, de certa forma, semelhante, pelo menos à ilha de Santa Catarina. Portanto, não estaria sozinho como brasileiro. Mas a questão legal... Porque já outros brasileiros... A questão legal é muito simples. Desde que consiga entrar em Portugal, pode aceder também aos Açores. Portanto, circula livremente uma vez que está em Portugal. Portanto, as regras de entrada são as mesmas que o resto do país, não é? A partir daí, há o contexto dos Açores e se quisermos, em termos de fiscalidade, os Açores têm uma fiscalidade mais simpática do que o resto do país e em termos de atividades que possam querer desenvolver, portanto, hoje em dia conseguem desenvolver qualquer uma, portanto, no turismo, na agricultura, se entenderem, e mesmo no trabalho remoto, se quiserem, porque os Açores também já têm uma infraestrutura de telecomunicações de conectividade bastante boa, o que quer dizer que os nómadas digitais também já podem trabalhar a partir... São bem-vindos. São bem-vindos, podem trabalhar a partir dos Açores e desfrutar do nosso clima e do nosso contexto hiper seguro, super tranquilo. Portanto, há um contexto que é bastante acolhedor
Algumas famílias já optaram por se fixar lá e desenvolver os seus negócios. Pode ser na restauração, pode ser no alojamento local, que é agora uma forma de negócio que está em crescendo por causa da conectividade dos Açores com o resto da Europa. Há muitas companhias que voam regularmente entre os Açores e o resto do país e a Europa. Ryanair, por exemplo, é uma das companhias icónicas que opera nos Açores. Portanto, o contexto dos Açores hoje é um contexto perfeitamente acolhedor e que acolhe, sem dúvida, os brasileiros, os catarinenses, porque tem uma facilidade fantástica. Temos a mesma língua, temos costumes que até são similares e quando chegarem lá até vão ver que lá se consome coisas também do Brasil. A caipirinha, o churrasco são coisas que nós importamos também do Brasil e fazemos lá. Portanto, não há um choque cultural muito grande. Mas para fechar a questão legal, quem vai, por exemplo, para morar, para constituir família, para constituir negócio, pode entrar sem nenhuma dificuldade? Você chega lá e pode trabalhar, pode procurar, pode... Sim. Se tiver um visto de imigração, o visto típico entre o Brasil e Portugal, pode fazer tudo tal como um residente nativo de lá. Olha, que bom, né, Portanto, PC? é fácil, não é... É porque pertence a Portugal, é a mesma Portugal. situação. Entrar em Portugal é super fácil, os Açores seguem as mesmas regras, não é? Seguem as mesmas regras. São um contexto diferente, são um arquipélago, são ilhas, estão num setting muito próprio, não é? E é isso que nos caracteriza também. Estamos ali no meio do Atlântico, a ocupar aquele espaço que é nosso, e é assim que estamos no mundo. E depois estamos no resto do mundo também, porque conseguem encontrar-se açorianos um bocadinho por todo o lado. Embora seja uma geografia relativamente pequena, estamos em todo o lado. Você conhece, né, PC? Sim, eu estive lá em 2010. Eu queria perguntar sobre a transformação dos Açores, porque a gente sabe que quando os imigrantes vieram no século XVIII, existia mais pobreza, a questão do vulcanismo, a questão dos terremotos e tudo isso. Hoje, os Açores é um show de modernidade, de economia forte, apesar do tamanho limitado do espaço geográfico. Então, tem gente que vem da África, do leste europeu, para trabalhar nos Açores, para empreender e fazer turismo. Isso também ajudou a transformar a economia local, esse intercâmbio, essa troca? Sim, também, porque os Açores são um espaço aberto, e temos pessoas dos mais diversos países da Europa e não só. Nos Açores também dos Estados Unidos, da Suíça, da Alemanha. Portanto, houve muitas pessoas que, depois de viajarem muito e de conhecer os Açores, optaram por se fixar nos Açores, não é? Portanto, isso tudo ajuda a transformar. Mas, para além disso, Portugal encetou um processo de modernização muito grande quando aderia à União Europeia, em 1986, e os Açores também estão nesta onda, estão nessa transformação. E a infraestrutura nos Açores hoje em dia é muito boa. Temos portos bastante bons, cada ilha tem o seu porto, uns são maiores, são internacionais, outros nem tanto, mas cada ilha tem o seu porto, cada ilha tem o seu aeroporto. Então, todas as ilhas têm aeroporto e a forma privilegiada de circulação entre as ilhas é de avião. Portanto, temos uma companhia aérea local ou regional que opera, que faz esta conectividade contínua entre as várias ilhas. A infraestrutura de estradas também é muito boa, fantástica, não é? Muito adequada, mais do que adequada ao volume de tráfego que nós temos. Portanto, temos uma infraestrutura portuária, aeroportuária, rodoviária, telecomunicações, que está, diria, ao nível do melhor que se pode imaginar para uma região como a nossa, e tudo moderno, com autoestradas, com vias rápidas, tudo conforme as melhores práticas dos nossos dias. Como é que é a relação Açores, o governo de Açores e Portugal? Depende. Depende de quem é que está num lado e quem é que está no outro. A política é a política. E, normalmente,
o que temos é um governo reivindicativo nos Açores face ao governo da República, porque nós somos uma região autónoma. Olha, Autônomo, mas não independente. Mas não independente. É isso que eu queria entender. É autónomo, mas não independente. Quando os governos são da mesma cor política, do mesmo partido, há um entendimento um bocadinho melhor. Mas às vezes também há desentendimento mesmo entre partidos iguais, não é? Quando os governos são de partidos diferentes, naturalmente a fricção é um bocadinho melhor. É a dialética política. Agora está como? No seu normal. Agora está como? Nesse momento? Neste momento temos governos nos Açores e na Madeira também, que não são da cor política do Governo da República. Mas, para isto, também existem leis fundamentais. Há uma lei de financiamento das regiões autónomas, lei de financiamento das autarquias locais, que também rege um pouco uma base estável de relacionamento entre os governos dos Açores, os governos das regiões autónomas, Açores e Madeira, e o Governo da República. Portanto, é uma dialética política. Neste momento temos governos de partidos diferentes, mas as coisas funcionam na mesma. Não se consegue exatamente aquilo que se pretenderia, mas também, muitas vezes, quando os governos são da mesma cor, conforme dizemos, também muitas vezes não se consegue tudo aquilo que se quer, não é? Naturalmente que um governo regional é um governo reivindicativo de mais poder, de mais recursos para promover mais desenvolvimento, e o Governo da República, naturalmente, também tem a sua função, que é uma perspectiva nacional, e tem que gerir bem este relacionamento entre uns e outros. Há uma dialética que suponho que haverá também aqui um bocadinho entre Santa Catarina e o Governo Federal do Brasil. Nas devidas proporções, sim. Nas devidas proporções, mas sim. a problemática... Não, boa sua explicação. A problemática deve ser similar. O senhor falou que tem relação com outros estados brasileiros onde houve imigração. Nordeste do país, Maranhão e outros estados também tem muitos açorianos, Rio de Janeiro, São Paulo, exato. São Paulo. Em termos comerciais, essa relação ainda está se construindo ou é mais forte do que aqui com o sul do país? É menos forte que o sul do país, porque, curiosamente, Santa Catarina emerge, Florianópolis emerge com uma identidade muito forte. Tem uma identidade muito forte porque esteve na base do povoamento desta zona. Não acontece em São Paulo. A imigração mais recente que se dilui completamente na dimensão de São Paulo ou na dimensão de outros locais no Brasil. Portanto, há uma diferença que tem a ver com isto. Quando os açorianos vieram para cá montar um povoado. Não vieram integrar-se numa comunidade muito grande. Não é? Portanto, a imigração mais recente foi uma imigração que se diluiu rapidamente na dimensão que já tinham as comunidades para onde foram. É diferente neste sentido. Então, nesse contexto, o nosso projeto Viva Açores, Conhecer é Viver, é extremamente oportuno. É muito oportuno, é fantástico e é uma iniciativa que, vindo de uma entidade privada, tem ainda mais significado. Tipicamente, estas iniciativas são iniciativas que vêm do setor público, vêm dos governos. Esta vem de uma entidade privada, um grupo de comunicação, muito bem, percebe-se a razão de ser, mas tem mais valor ainda por causa disto. Vem da iniciativa privada, é uma iniciativa genuína e que por isso mesmo também tem todas as condições de vir a ser mais bem-sucedida e mais bem-sucedida na perspectiva também comercial, não é? Porque isto é comércio também, comunicação é comércio. E, portanto, acho que há aqui também excelentes oportunidades para, olhando para o futuro, estabelecer mais trabalho desta natureza, porque é muito importante e vai mais longe de qualquer iniciativa política pode ir e de forma mais consistente. Por uma razão muito simples, é porque está, digamos, numa base de interesse económico a desenvolver comunicação e a desenvolver conteúdos e a desenvolver ideias. Eu acho que este é precioso exatamente por causa disto. E é inédito. Nunca tinha visto, de todo o tempo que tenho relacionado com as comunidades,
uma iniciativa que nascesse dos privados em vez de ser de uma iniciativa pública. Só queria perguntar a questão que o açoriano preza muito, que é a questão da religiosidade que ele leva para todos os lugares. Eu sei que a nossa conversa é mais economia, mas a gente sabe que a festa do divino, uma série de outras coisas, isso é uma marca do açoriano que sai para outros lugares. É uma marca que se mantém. O culto ao Divino Espírito Santo é transversal em todos os sítios para onde vão comunidades açorianas que se mantêm juntas. É isto, é o artesanato, é o folclore também. Portanto, há elementos de folclore mais antigo que vamos buscar de uma forma ainda mais original nestas comunidades do que propriamente nos Açores. Portanto, há muito a recuperar também nesta perspectiva, que é ver como é que as pessoas mantiveram a tradição, não é? Porque nós, os Açores, também muitas vezes transformamos. Aliás, temos este hábito de inovar, de fazer inovação naquilo que é típico nosso. As comunidades muitas vezes guardam ainda com maior originalidade aquilo que se fazia antigamente. Mas é transversal. E ainda aqui mesmo em Santa Catarina, ver os bordados de bilros e outros bordados do género feitos ainda como eram feitos antigamente é fantástico. Portanto, são tradições muito valiosas e que importa recuperar, preservar e até compreender como é que se mantiveram assim durante tanto tempo. Qual é a importância da gente ser cidade irmã, Florianópolis, cidade irmã de Ponta Delgada? Qual é, desculpa, eu não percebi. A importância. Eu acho que é muito importante. Esta questão das cidades germinadas, cidades irmãs, é importante exatamente para chamar a atenção às pessoas da ligação entre as cidades. Ribeira Grande também vai ser cidade irmã de Florianópolis, tanto quanto sei. Portanto, isto é importante, são estas ligações afetivas, não é? São ligações afetivas que depois também gostaríamos que fossem ligações efetivas também nas áreas dos negócios. São obrigatoriamente, o viajar para cá e para lá acaba por ser turismo, tem a sua componente de turismo. Há turismo de negócios, há turismo cultural. Este é turismo cultural, portanto faz todo o sentido estas germinações, não é? E na medida dos recursos que as autarquias têm, portanto fazer estas ligações, acho que é bom, dá-nos uma melhor consciência de onde é que estamos, de onde é que viemos, não é? E pensando no futuro, quem é que nos acompanha na nossa viagem para o futuro? Eu acho que o que se está a fazer com as comunidades é muito positivo, porque temos um futuro de açorianos que afinal não são só nos Açores, congregam os Açores, Santa Catarina, São Paulo, Boston, Montreal e assim sucessivamente pelo mundo fora. Portanto, somos Isso uma me chama comunidade. muito a atenção. Vocês cuidam dos açorianos no mundo todo, né? Cuidamos dos açorianos no mundo todo. A ideia da diáspora, a ideia de desenvolver a diáspora, os contactos com a diáspora é esta. Portanto, é contactar com os açorianos onde quer que eles estejam. Aliás, o sistema eleitoral português também, e o sistema eleitoral dos Açores, também permite que os imigrantes votem. Portanto, há o círculo da imigração, quer dizer que se valoriza os imigrantes, mesmo que não estejam a viver em Portugal. Isso acontece nos Açores e acontece em Portugal em geral. Portanto, é uma característica dos portugueses. Somos um povo que se dispersou muito pelo mundo e agora quer manter as ligações, mantendo a porta aberta à intervenção e à participação dos imigrantes, da diáspora, no nosso dia-a-dia político, inclusive. PC, mais uma perguntinha que nosso tempo está terminando. Não, a gente sabe que a população dos Açores, por uma questão geográfica, ela não pode crescer muito. E tem muitos açorianos fora do país, tanto que a população de açorianos e descendentes no exterior, em vários países e continentes, é maior do que a do arquipélago. Qual é a população atual dos Açores? E outra informação que eu gostaria de saber, qual é o PIB dos Açores e o que isso representa percentualmente em relação ao país, Portugal? A população dos Açores neste momento está com 240 mil pessoas, mais ou menos. Houve aqui uma quebra relativamente a 2011. Entre censos houve uma quebra populacional de 10 mil pessoas.
Portanto, para além disso, o PIB tem subido em termos reais. Neste momento, o PIB per capita anda na casa dos 18.000 euros, que serão equivalentes a 18.000 dólares por ano, o PIB per capita. Portanto, somos um país relativamente rico, relativamente bem. Em termos comparativos com o país, estamos a cerca de 90% do PIB per capita do país. Comparativamente com a Europa, estamos a cerca de 67% do nível europeu. Portanto, o grande objetivo é ultrapassar os 75% do nível europeu. Portanto, ainda estamos muito a crescer. Nós, Açores, relativamente à Europa, e também o país relativamente à Europa, porque o país também está a um nível de 74% ou 75% da média europeia. Portanto, temos um desafio de crescimento ainda bastante grande pela frente. A Europa apoia bastante esta iniciativa através de fundos comunitários. Portanto, é um processo que está em curso. Portanto, é um processo de crescimento. Portanto, aquilo que se pode antever para o futuro dos Açores e do país é de crescimento económico, de aproximação às médias europeias. E mesmo que não consigamos convergir ao ritmo que nós queremos, seguramente a qualidade de vida e o nível de vida tem subido sistematicamente ao longo dos últimos anos. Vive-se muito melhor hoje nos Açores do que se vivia há 10, há 20, há 30, seguramente há 200 anos atrás. Que bom que estamos cada vez mais perto de vocês. PC, muito obrigada pela companhia nesse Conexão ND dessa noite. Doutor Mário, sempre um prazer vê-lo. Muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Muito obrigado. É assim que a gente vai encerrando o nosso encontro de hoje. Muito obrigada pela audiência, pela companhia. Uma excelente noite. Tchau, tchau.